O assunto de hoje é lei dos senos. Aqui, eu quero calcular o valor de algum lado do meu triângulo, vamos supor. Vamos supor que eu tenha dois ângulos e tenha um lado e eu quero calcular os outros dois ou só mais um lado. E esse triângulo ele não é retângulo, tá? Então, se ele não for retângulo, eu não posso usar seno, cosseno e tangente, né? Aquelas três formulazinhas. Cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente, hipotenusa, cateto oposto ou cateto adjacente. Porque para ser cateto, tem que ter um ângulo de 90 graus, tá? E para se chamar hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se não tem como usar. Aí, para a gente poder calcular o valor dos lados ou de algum ângulo, de outro triângulo que não seja retângulo, a gente pode usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos. A lei dos senos, a gente calcula usando o ângulo e o lado oposto a esse ângulo, tá? O seno do ângulo, perdão, e o lado oposto desse ângulo. Então, aqui, ó. Nesse triângulo aqui, o lado A é oposto ao ângulo alfa. Aí, quando a gente for montar a nossa lei dos senos, o lado fica em cima, que é o A, e embaixo fica o seno do ângulo, tá? Aí, aqui, o B, ele está oposto ao ângulo beta, então vai ficar o B em cima e o seno de beta embaixo. E o C é oposto ao ângulo lambda, então vai ficar o C em cima e o seno de lambda embaixo. Então, é assim que a gente aplica, que a gente monta a lei do seno. É sempre o lado oposto em cima e o seno do ângulo embaixo. O lado oposto em cima e o seno do ângulo embaixo. Só que a gente não vai usar as três frações, tá? As três razões. A gente só precisa de duas. Se eu só tiver que calcular o valor de x, eu só vou usar duas razões. Se eu tiver que calcular o valor de x e y, eu vou montar as três, mas na hora de calcular, eu tenho que juntar duas e achar o valor de x, depois juntar duas e achar o valor de y, tá? Aí, a fração que vai servir para as duas contas é aquela fração que não tem letra. Ela vai me servir para achar o valor de x e depois para achar o valor de y, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos ver como é que a gente usa. Aqui, eu tenho que calcular o valor de x. Não tem ângulo de 90 graus, tá? Eu tenho dois ângulos, tenho o lado 10 e eu tenho que calcular o valor de x. Então, quando isso acontecer, quando a gente tiver dois ângulos e um lado e precisar calcular o outro, a gente usa a lei dos senos. Se por acaso a questão me der dois lados e um ângulo só, aí a gente vai usar a lei dos cossenos, tá? Que vai ser o assunto do próximo vídeo. Ativa aí o sininho para quando eu postar o próximo vídeo de lei dos cossenos, vocês não perderem, tá? Aí aqui, ó. Quando a gente for montar, lembrando que essa é a relação, tá? É o lado em cima e o seno do ângulo embaixo. Aí aqui, ó. O lado x está oposto ao ângulo de 45 graus. Então, vai ficar o x em cima e o seno de 45 embaixo. E o 10 está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, vai ficar o 10 em cima e o seno de 30 graus embaixo, tá? Não fica 30, fica seno de 30, por favor. Não esqueçam de botar o seno, porque se você não colocar o seno, colocar o 30, são duas coisas extremamente diferentes, tá? Aí, depois, o que é que a gente faz? A gente substitui, a gente tira o seno de 45 e no lugar dele a gente coloca o valor do seno de 45, que é aquela tabelinha dos ângulos notáveis, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Quem não aprendeu, aprende para poder montar a tabelinha, tá? Até meu filho de 6 anos já aprendeu a cantar essa música. Vai. E aqui vai ficar 10 sobre, aí eu tiro o seno de 30 e substituo pelo valor do seno de 30, que também é um ângulo notável, tá? Então, vai ficar aí 1 sobre 2. Aí, aqui, ó, detalhe. Como dos dois lados eu tenho 2 e 2, eu posso cortar, porque na hora que a gente for fazer a conta, no final, se eu deixar esse 2, eu vou ter que simplificar por 2. Então, a gente já corta ele logo agora, tá? Aí, cortei aqui e agora eu faço o meu pelos extremos. Aí, x vezes 1 dá x.
E 10 vezes raiz de 2 dá 10 raiz de 2, que a gente não pode multiplicar, não pode fazer mais nada, porque o 10 está fora e o 2 está dentro da raiz. Então, essa é a resposta, 10 raiz de 2, tá? Então, para montar é sempre assim, o lado oposto sobre o seno do ângulo, o lado oposto sobre o seno do ângulo. Vamos para mais outra questão. Aqui, eu quero calcular o valor de x. Então, aqui eu tenho que o 12 está oposto ao 30 e o x está oposto a esse ângulo que não está no desenho. Tá? Aí, quando isso acontecer, não se desespere. O que é que você vai fazer? Você vai calcular o valor desse ângulo que está faltando. No triângulo, a soma de todos os ângulos sempre tem que dar 180 graus. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 30 mais 105, que dá 135, e vai ver quanto é que falta para chegar em 180. Então, eu vou fazer 180 menos 135, que vai dar 45. Então, esse ângulo aqui que está faltando é o ângulo de 45 graus, tá? Aí, quando a gente for montar a nossa continha de padaria, né? Aí, a gente vai usar o 45 e não o 105, tá? Não vai inventar de usar o ângulo que tá no desenho, não. Tem que saber interpretar para poder não cair em casca de banana. Então, vai lá. Vai ser 12 sobre o seno de 30 e x sobre o seno de 45. Aí, o seno de 30 é 1 sobre 2. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. De novo, corta esse 2 com esse 2 e faz meio pelos extremos. X vezes 1 dá x e 12 vezes raiz de 2 dá 12 raiz de 2. Que a gente também não pode multiplicar porque um número está dentro e o outro está fora da raiz, certo? A diferença desse exemplo anterior é que ali a gente precisou calcular o ângulo que estava faltando para poder responder a questão, tá? Então, tem que prestar atenção, analisar o que é que a gente tem e o que é que a gente vai precisar, para ver se tá todas as informações ali na questão. Aqui. Esse aqui é mais bonitinho, ele quer que eu calcule o valor de x e y, que legal. Aí, a gente vai, primeiro, a gente vai ver se tá tudo certinho ou se tá faltando alguém. Então, o 2 raiz de 2 é oposto ao 135, beleza. O y é oposto ao 15, beleza. E o x é oposto a alguém. Quem é esse alguém? Não está no desenho, mas a gente sabe calcular, né? Se é triângulo, a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então, aqui a gente vai fazer 135 mais 15, que dá 150, e ver quanto é que falta para chegar em 180. 180 menos 150 dá 30. Então, esse ângulo que está faltando é o ângulo de 30 graus. Aí, agora, a gente tem como calcular x e y, porque eu tenho o lado e o ângulo oposto. Então, vai lá. Para calcular o valor de x, eu vou colocar o 135 e o 2 raiz de 2. Então, fica 2 raiz de 2 sobre o seno de 135. E o x está oposto a um ângulo de 30 graus. Então, vai ficar x sobre o 130 graus. O seno de 135 graus é o mesmo do seno de 45 graus. Por quê? Esses valores, tá? Eles fazem parte do que a gente chama de um círculo trigonométrico, tá? O círculo trigonométrico, ele tem lá o plano cartesiano, a reta deitada é o cosseno, a reta em pé é o seno. Aí, quando a gente for, até o ângulo de 50, os valores vão crescendo, né? Vai do 0 até 1. Aí, quando passa do 90, os valores começam a se repetir. Aí, os ângulos que têm a mesma distância, eles vão tendo os mesmos valores do seno e do cosseno. Aí, às vezes, o que acontece é mudar o sinal. Mas aqui, ó, presta atenção. O ângulo de 45 graus está... Eita, ficou muito baixo. Aqui está mais por de 30. Eita, apaguei o círculo todo. Vai. Aqui, vai. O ângulo de 45 graus, ele é aqui, né? Mais ou menos, né? Aqui em cima é o de 90. Eita, eu sou péssima para escrever isso aqui. Misericórdia, vai. Aqui é o de 90. Metade do caminho aqui é o de 45. Tá? Se eu pegar 90 mais 45 para cá, vai dar 135. Aí, a reta em pé é a reta do seno. Então, o seno de 45 vai ser igualzinho ao seno de 135. Então, se o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, o de 135 também vai ser raiz de 2 sobre 2, tá? Se a gente fosse pegar o cosseno teria o mesmo valor, só que ele teria
sinais diferentes, porque o cosseno do 45 é aqui, ó, nessa reta deitada, e o do 135 é aqui, ó. Aí um tá do lado direito e outro do lado esquerdo. Então é o mesmo número, porém com os sinais trocados, né? Serão números opostos, tá? A ideia é mais ou menos essa. Vamos continuar nossas vidas matematicais. Então aqui a gente substitui o seno de 135, que é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 30 a gente já sabe, né? É 1 meio. Maravilha quando aparece o seno de 30. Não tem raiz, é ótimo. Então esse 2 a gente já sabe que pode cortar com esse 2 e faz meio pelos extremos. Vai ficar raiz de 2 vezes x, da raiz de 2x, e 2 raiz de 2 vezes 1, que vai dar o próprio 2 raiz de 2. Aí, como dos dois lados da igualdade a gente tem dois números iguais, que é essa raiz quadrada de 2, então a gente pode cortar essa raiz quadrada de 2 com essa raiz quadrada de 2 e fica x igual a 2, tá? A gente pode cortar sempre que tiver ou um em cima ou outro embaixo na raiz, na fração, perdão, ou um do lado outro do outro. Mas só pode cortar se for multiplicação, tá, galerinha? Eu só posso cortar porque tá colado. O raiz de 2 está colado com o x e o 2 está colado com o raiz de 2. Então, isso aí é uma multiplicação dos dois lados. Aí eu posso cortar. Mas se por acaso fosse raiz de 2x e do outro lado fosse 2 mais raiz de 2, não pode cortar, tá? Só pode cortar porque é multiplicação. Não vai errar. Então, o x a gente já calculou. Agora a gente vai calcular o y. Aí aqui, para calcular o y, de novo, eu vou usar o 135 e o 2 raiz de 2. E agora eu vou usar o y, perdão, e o seno de 15. Aí o seno de 15, ele não é múltiplo dos ângulos notáveis, tá? Então, ele vai ser um número decimal. Até dá para calcular o valor dele usando os ângulos notáveis, tal, só que a resposta fica muito feinha, assim, vamos dizer, né? Fica um número não muito agradável para se usar. Então, a gente vai usar a forma decimal. Aí vai ficar o seno de 135 na forma decimal é 0,71 aproximadamente. E o de 15 é 0,26 aproximadamente, tá? Aí a gente vai fazer meio pelos extremos. 0,71 vezes x dá 0,71x. E 2 raiz de 2 vezes 0,26. A gente vai multiplicar o 0,26 com o 2, que está fora da raiz. Aí dá 0,52. E esse raiz de 2 a gente repete, tá? Lembre-se, não pode calcular esse 2 que está dentro da raiz com ninguém que está fora. Só pode calcular se ou os dois números estiverem dentro da raiz ou os dois números estiverem fora. Se tiver um dentro e um fora, eles continuam assim, tá? Aí aqui a gente vai deixar o x sozinho, vai passar o 0,71 para lá dividindo. Aí a gente vai dividir o 0,52 que está fora da raiz com o 0,71 que também não tem raiz, está fora da raiz. Aí quando dividir esses dois vai dar aproximadamente 0,73 raiz de 2. A raiz de 2 a gente repete. Aí se a questão não me der o valor da raiz de 2, a conta acabou aqui. Mas se a questão me der, aí raiz de 2 ela é aproximadamente 1,41. Aí eu vou multiplicar. Aí, quando multiplica, a resposta dá isso aqui, ó, 1,0293. Aí, aproximadamente, é 1,03, tá? De acordo com a regra de arredondamento, como eu só quero até a segunda casa decimal. Aí, a terceira casa decimal é 9. 9 é um número maior do que 5. Então, como 9 é um número maior do que 5, então, esse número que está na segunda casa decimal, ele tem que aumentar. Aí, ele era 2 e virou 3. Se fosse um número menor do que 5, se fosse 1,024, por exemplo, aí eu não precisaria mudar. Ele continuaria 0,2, tá? Isso é a regra de arredondamento. E eu multipliquei o 0,73 por 1,41. Por quê? Porque o 0,73 está grudado com a raiz de 2. Quando a gente tem duas coisas grudadinhas, ali no meio delas tem uma multiplicação, tá? A questão não vai colocar, você que tem que lembrar. Tem mais um exemplo aqui, vai. Calcule o valor de x. Antes da gente montar, a gente tem que verificar, né, se está tudo certinho. Se cada número tem o seu ângulo. Então, o 8 está com 60, beleza. Aí fica 8 sobre seno de 60. E o x está oposto a 45, beleza. Então, fica x sobre o seno de 45.
Aí a gente vai lá e substitui. O seno de 60 também é notável, é ângulo notável. Então é a tabelinha da musiquinha. Aí fica raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. De novo, esse 2 aqui de baixo a gente pode cortar. Aí a gente vai fazer meio pelos extremos. Vai ficar raiz de 3x e 8 raiz de 2, tá? Lembre-se, não pode multiplicar o 8 e o 2 porque um está dentro e outro está fora da raiz. Vai ficar x igual a 8 raiz de 2 sobre raiz de 3. Numa fração, o denominador não pode ter raiz, tá? Aí, quando isso acontecer, a gente tem que racionalizar. O que é racionalizar? É tirar a raiz do denominador. Aí, para a gente racionalizar, quando a raiz é do segundo grau, é só a gente multiplicar ela por ela mesma, tá? Então, aqui, para racionalizar, eu vou multiplicar o raiz de 3 por raiz de 3. Porque quando eu multiplicar, isso aqui vai dar raiz de 9 e raiz quadrada de 9 é 3. Pronto, a raiz morre, só vai ficar o 3. E aí, como é fração, tudo que eu fizer embaixo, obrigatoriamente eu vou ter que fazer em cima, tá? Então, se embaixo eu multipliquei por raiz de 3, em cima eu também vou multiplicar por raiz de 3. Ou doce. Mas em cima também vai ficar com raiz, não tem problema. A parte de cima não tem estresse. Ela pode ter 500 raízes. O que não pode ter raiz é a parte de baixo, tá? Aí a gente vai multiplicar aqui, vai ficar 8 raiz quadrada de 2 vezes 3. Aí o 2 e o 3 a gente vai multiplicar, por quê? Porque os dois números estão dentro da raiz. E embaixo vai ser 3 vezes 3. Aí vai ficar 8 raiz de 6 sobre raiz de 9. E quanto é raiz de 9? É 3. Tá? Aí aqui a gente encerra, porque não dá para simplificar o 8 que está fora com o 3 que está fora, né? Não divide, não tem nenhum número que simplifique. A gente encerra aqui. Só um detalhe. Você não precisa fazer todo esse processo que eu fiz aqui embaixo, de repetir o 3 vezes 3, botar o raiz de 9, não. Chegou aqui, quando for multiplicar a raiz de 3 por raiz de 3, você já pode botar direto que vai dar 3, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Raiz de 11 vezes raiz de 11, dá 11, tá? Multiplicou uma raiz por ela mesma. As duas raízes são iguaizinhas, então significa, se for raiz quadrada, tá? Então, significa que a resposta vai ser o número que está dentro da raiz sem raiz, tá? Então, por exemplo, se eu for multiplicar raiz de 15 vezes... Eita, meu Deus! Eu não consigo escrever isso aqui não direito não. Oh, meu Deus do céu. Peraí, vai. Vamos tentar de novo. Se for raiz de 15 vezes raiz de 15. Então, eu não preciso botar que isso aqui vai dar raiz de 15 vezes 15, raiz de 225, para depois dizer que a raiz quadrada de 225 é 15. Não. Aí já pode botar direto que isso aqui vai dar 15. Tá? Multiplicou duas raízes quadradas iguaizinhas, a resposta é o radicando. Ou seja, é o número que está dentro da raiz, sem nada. Tá? Não esquece desse detalhe. E é isso. O vídeo acabou por aqui. E eu já quase que esquecendo. Se o meu vídeo te ajudou, tá estudando para fazer prova, chegasse aqui no meu vídeo, no meu canal, e esse vídeo te ajudou a entender esse conteúdo, curte aí, comenta, só para dizer, ei professora, me ajudou bastante. Ou professora, eu não entendi aquela parte ali, dá para senhora explicar. Se tiver mais alguém que esteja precisando desse conteúdo e tu sabe, compartilha. E se for possível, se você não for inscrito ainda, se inscreve. Ajuda aí o meu canal. Esse canal eu construí, eu fiz ele, criei, né? Para poder ajudar os meus alunos, que na época, quando eu trabalhava numa escola aqui onde eu moro, eles queriam ter uma forma de, tipo, quando eles estivessem em casa, estudar pela minha explicação, porque eles diziam que eles conseguiam entender quando eu explicava. Claro que não são todas as pessoas, né? Vai de pessoa para pessoa. Então, eu criei o canal para ajudar as pessoas. Aí, não criei no intuito de viralizar nem nada, mas aí, tipo, quanto mais vocês curtirem, comentar, vai ajudando outras pessoas, né? O YouTube vai entender que aquele conteúdo ali é bom e ele vai encaminhar para outras pessoas. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, né? Então, se puder ajudar o meu canal, estou aí já há alguns anos na caminhada, acho que esse canal já tem mais de 10 anos. Acho que eu fiz em 2013, se não estiver enganada, né? Então, deixa aí o comentário de vocês e curte aí, inscreva-se se não for inscrito, por favor.